Hello guys, how are you doing? No vídeo de hoje falaremos sobre substantivos contáveis e incontáveis. Qual a diferença entre um e outro, então? Por exemplo, assim, quantidade de água eu consigo mensurar? Numa garrafa de água que eu tenho aqui, ó. How much water I have in this bottle? Quanta água eu tenho nessa garrafa? Eu uso how much Por que é importante saber diferenciar um substantivo contável de um incontável? Porque dependendo daí eu vou usar how much ou how many numa estrutura de frase. Por exemplo, how much water I have in this bottle? Quanta água eu tenho nessa garrafa? Ou how many bottles I have? Quantas garrafas eu tenho? Entendem? O líquido que tá na garrafa não dá para eu contar. Agora, a quantidade de garrafas que eu tenho, o objeto ali concreto, eu posso contar. Então, nos aprofundaremos mais nesse assunto de substantivos contáveis e incontáveis depois da vinheta. Mas desde já peço seu like, que ajuda muito aqui no engajamento do canal Lúcido Inglês. Então vamos para a vinheta e logo depois nos aprofundaremos mais nesse assunto. Bom pessoal, voltando ao assunto de how much e how many. How much eu vou usar para substantivos incontáveis. How many eu vou usar para substantivos contáveis. Separei duas frases de cada um, tá? Dos contáveis e dos incontáveis para passar aqui para vocês. Então, o meu olhar vai abaixar um pouquinho porque eu vou ler minhas anotações. Todo professor é o estudante, mas nem todo estudante é o professor. Sacaram minha filosofia? Alright, chega de brincadeira e vamos focar nos exemplos aqui. Por exemplo, vou falar dos contáveis com essas frases. My mom has 3 cats. Minha mãe tem 3 gatos. My mom é she, então eu uso has, né? Lembra aí do estudo do have e do has? Se não estudaram ainda have e has, não tem problema. Eu estou para fazer um vídeo com esse tema. Mas hoje o foco é nos substantivos contáveis e incontáveis. Então, my mom has 3 cats. Minha mãe tem 3 gatos. We would like 3 Cokes, please. Nós gostaríamos de 3 Coca-Colas, por favor. Então, a Coca-Cola não é um líquido, professora? Você não acabou de falar que líquido é incontável ali no início da nossa conversa de hoje? Então, eu estou partindo do princípio, igual eu fiz da garrafa, eu estou partindo do princípio das garrafas de Coca-Cola. 3 Cokes. É assim que você vai order in a restaurant. Por exemplo, we would like 3 Cokes, please. Mas assim, no conteúdo, ali no líquido da Coca-Cola, ele se torna incontável. Acho que vocês já deu para assimilar a diferença. Alright? Então, vamos para os incontáveis. Agora focaremos nos substantivos incontáveis, como por exemplo, qualidades, líquidos, grãos, gases, essas coisas assim, a gente toma eles como incontáveis, alright? A gente leva por esse contexto que eles são incontáveis. Peguei aqui alguns exemplos também. E em perguntas sobre os incontáveis usaremos how much. Então, um exemplo clássico. How much it cost? O quanto isso custa? Por que é usado how much para preços, valores, essas coisas? Porque quando a gente fala de dinheiro dá pra contar, né, teacher? Você tá ficando maluca? Are you nuts? Are you crazy? No. É porque how much, eles partem do princípio que a gente não fala 1 dinheiro, 2 dinheiros, 3 dinheiros. E se você pensar por esse lado, abraçar essa ideia, como eu fiz também, que eu abracei essa ideia
do how much it costs, o how much para falar de dinheiro, partindo do princípio que a gente não fala um dinheiro, dois dinheiros, três dinheiros, é muito mais fácil de entender essa afirmação que parte do princípio que o dinheiro é incontável, alright? Então aqui, exemplos de frases que eu peguei para passar para vocês quanto aos substantivos incontáveis. I don't know how much sugar can you... I don't have much sugar. Can you lend me some? Eu não tenho muito açúcar, você pode me emprestar? Também aquela história dos vizinhos que compartilham o açúcar, o sal, né? Espero que vocês tenham uma vizinhança assim para compartilhar, porque uma vez eu lembro que eu tava fazendo um bolo e não tinha muito fermento e tal. Não tinha nada de fermento, eu emprestei da vizinha. Mesmo Curitiba sendo aqui um povo mais fechado, eu sou curitibana, não tô falando mal dos curitibanos, tá? Nasci aqui, sou raiz. A vizinha me acudiu e tal, porque um bolo sem fermento é complicado, né, pessoal? Então, assim, I don't have much sugar, can you lend me some? Eu não tenho muito açúcar, você pode me emprestar um pouco? Um pouco de açúcar. Por que açúcar é um substantivo incontável, tá? Em casos assim, que tá em grão o açúcar. Agora, se tá em cubes, em cubos de açúcar, a gente pode falar, ó, I want 3 sugars, please. Porque eu tô falando dos cubos de açúcar, tá? Nesse sentido, então. E outro sentido que tem ali, que dá para adaptar em frases com how much é how much water do you drink in a day? A quantidade de água que você bebe em um dia. Quanto de água você bebe em um dia? How much water do you drink in a day? Então, assim, não tem como falar uma água, duas águas. Você fala ali, 2 litros de água, né? Mas a água, líquido, só vão ser contáveis a partir do momento que eles estiverem em uma garrafa. Aí dá pra contar assim, tá bom? Então, aqui mais exemplos de substantivos incontáveis para vocês. Sugar, como eu falei. Water, como eu falei. Água. Air, né? Não dá pra contar um ar, dois ares. Não, é o ar, né? Que a gente respira, o ar. Air, não dá pra contar. Tea, chá, não dá pra contar. Só dá pra falar I want 2 cups of tea. Eu quero 2 xícaras de chá, tá? E se falaria I would like 2 cups of tea. Eu gostaria de 2 xicrinhas e tal de chá. A gente usa would like pra fazer pedidos, tá? Não falem I want em restaurante nenhum, em cafezinho nenhum, porque vão achar você de uma grosseria gigante, tá? É sempre I would like 2 cups of tea, please. Aqui, rice, arroz é grão, então se torna incontável. E beauty, beleza. You don't know how much you are beautiful. Você não sabe o quanto você é linda. Beautiful é só pra mulheres, tá? Handsome é pra homens. Então, quer elogiar um homem? Chama ele de handsome, tá bom? Nunca beautiful. Beautiful just for women and babies, tá? Só pra mulheres e bebês. Então, assim, a gente tá falando sobre um assunto, mas sempre que eu puder trazer um pouco mais pra vocês, eu vou trazer. Porque, às vezes, o assunto, ele aborda também uma palavra curiosa, uma expressão, e eu não vou me limitar a falar somente do conteúdo de hoje, mas posso enriquecer com mais informações. Pessoal, mais uma vez agradeço por vocês estarem acompanhando o canal Ouço do Inglês. Deixa aí seu comentário,
o que você achou dessa aula, se você já teve dificuldade com substantivos contáveis e incontáveis. Eu sei que é a dúvida de muita gente. Até eu tive um pouco de dúvida ali no começo dos meus estudos, mas resolvi pesquisar e eu assistia também vídeos de outros professores, até que eu cheguei, né, a um nível de compreensão, de entendimento a ponto de explicar aqui em um vídeo. Então deixem já seus feedbacks por aí, que eu gosto muito de acompanhar, de ler e também de responder, dar um retorno para vocês. Eu acredito que é muito importante. See you on the next video. Bye bye!